안녕하십니까. Bom dia, 식구님들. membros do Brasil. 오래간만입니다. Há quanto tempo? 오래간만에 Faz muito tempo que realmente não me encontro com vocês, dando as palavras do sermão dominical. 오늘은 Hoje é 1º de agosto de 2021, primeiro dia do mês de agosto e domingo. 생일입니다. 오늘 Hoje, vamos pensar juntos, todas as famílias abençoadas, famílias Chombo e membros em geral, sobre onde nós estamos e para onde estamos indo em nosso curso da vida de fé, começando realmente esse 1º de agosto sob o título de Vamos Viver Juntos. 내가 어디로 신앙의 길을 걸어가야 될 것이냐 하는 것을 함께 생각을 해보도록 하겠습니다. 먼저 Primeiramente, vamos ler as palavras dos verdadeiros pais para hoje. O propósito de Deus ao criar o mundo era viver junto com sua criação. Mas hoje não há um reino no qual as pessoas, as coisas da criação e Deus possam viver juntos. Deus perdeu sua morada como resultado da queda. Desde o dia em que ele perdeu Adão e Eva até hoje, Deus tem andado por aí procurando por seu povo. Por que isso? É porque quando nos tornamos o templo de Deus e o corpo de Deus, unidos a Ele, como seres substanciais representando o céu e a terra, nossa alegria se tornará a alegria de Deus. E Deus conectará sua alegria a todas as coisas através de nós. É porque nos tornaremos os mediadores que conectam Deus com todas as coisas da criação. 만물에게 연결되기 때문입니다. 즉, 인간이 하나님과 만물을 연결시키는 중간 매개체이기 때문입니다. 천성경 São palavras do Chon Song-gyon, livro 1. 나오는 Deus 말씀입니다. 하나님과 está expressando a relação entre Deus e o homem e todas as coisas. 하나님, 이 인간과 Aqui fala claramente qual o propósito pelo qual Deus iniciou a criação do universo, dos seres humanos e todas as coisas. Ou seja, o mundo físico e o mundo espiritual, como realidades substanciais, têm um propósito de viver juntos. O que significa viver juntos? É o propósito da criação de Deus viver junto com Deus e todas as criaturas no mundo intangível. Deus, anjos e humanos, no mundo tangível e intangível. Porque viver dessa forma se torna a alegria de Deus. O propósito da criação no princípio. O propósito da criação de Deus é desfrutar alegria. Mas como surge essa alegria? Viver juntos resultará nisso e não viver separados. Na criação, Deus criou o universo e os seres humanos para viverem juntos, mas, fundamentalmente, os seres humanos, que ao final deveriam ser o centro deste mundo em que tudo e todos vivem juntos, Adão e Eva, e não apenas Adão e Eva, mas toda a criação foi separada de Deus, uma, por causa da queda. Não se tornou um mundo de viver juntos, mas tornou-se um mundo completamente separado. Podemos dizer que este é um mundo decaído. Baseado nisso, o que Deus está buscando através da providência da restauração? Deus deve encontrar e estabelecer a tudo e a todos e restaurar um mundo em que possamos viver com Deus. Assim, para restaurar este mundo em que todos possam viver juntos, aqueles que primeiramente devem se unir são os seres humanos. Então, como os seres humanos podem se tornar um com Deus? Como podem viver juntos com Deus? Primeiro, os seres humanos devem viver junto com Deus e através dos seres humanos vivendo desta maneira, toda a criação viverá junta com os seres humanos, então Deus, os seres humanos e todas as coisas podem viver juntos. Por isso, o que significa nós vivermos juntos com Deus? Significa que eu devo me tornar um templo de Deus
Significa que temos que ser templos sagrados de Deus. Significa que temos que nos tornar um corpo que atende e serve a Deus. E meu corpo espiritual e meu corpo físico deve se tornar o templo sagrado glorioso que atende e serve a Deus. Além disso, eu devo me tornar o corpo de Deus. Logo, se eu me tornar um templo sagrado e corpo de Deus, então eu me torno um com Deus. Tornar-se um com Deus é viver com Deus. Por isso, depois que a providência da restauração terminou e o Chonlibuk começou, a última palavra que o verdadeiro Pai deixou é viver juntos. Ele está nos dizendo para vivermos juntos. Com base nisso, qual é a conclusão e finalidade de nossa vida de fé e de nossa vida? É viver com Deus. Portanto, agora todas as famílias abençoadas, famílias Chonbo e membros do Brasil devem se questionar se está vivendo com Deus ou não. Hoje estamos vivendo com Deus? Ao longo desta semana, nós estivemos vivendo com Deus? E ao longo deste último mês de julho, nós vivemos juntos com Deus? Nós temos que saber disso. Como sabemos se estamos vivendo com Deus? Eu me tornei um templo sagrado de Deus? Eu me tornei o corpo de Deus? O que são essas palavras? A conclusão é, se eu estou atendendo e servindo a Deus dentro de mim, dentro do meu coração, dentro do meu corpo, e se estou vivendo um com Deus ou não. Então, se eu me tornar uma pessoa que vive com Deus, isso significa que eu me torno um ser substancial, representante de todo o céu e terra criados por Deus. Por isso, eu sinto grande alegria quando vejo vocês e vendo vocês aqui, posso sentir o quanto nossos membros são amáveis. E estou realmente muito feliz por estar com vocês. E também, quando olho para a natureza, sinto quão maravilhosa é essa natureza que Deus criou, quão grande é Deus e quão feliz Ele ficou depois de concluir a criação. Porque eu vivo com Deus através de mim, vivendo com Deus, Ele desfruta da alegria sobre todas as coisas. Este é o caminho que devemos seguir. É a vida original que devemos viver. Para isso, os verdadeiros pais vieram e abriram este caminho, indo em frente neste caminho, passo a passo, para atingir este objetivo. 이러한 길로, 이러한 목적을 이루기 위해서 한 걸음 전진하셔가지고 A verdadeira mãe está agora nos perguntando: você se tornou um templo sagrado de Deus? Você se tornou o corpo de Deus? O que seria isso? É a família Chonbo. Por que temos que nos tornar uma família Chonbo? Por que temos que nos tornar uma família Chonbo, completando as atividades do Messias Tribal Celestial? A família Chonbo é o tesouro de Deus, o tesouro de Deus. Chon, celestial, Bo, tesouro. O que é um tesouro do céu? Ao me tornar um templo de Deus, eu me torno o corpo de Deus e, por isso, me torno um tesouro perante Deus em meio a todo o mundo. Por isso, uma família Chonbo é um templo sagrado de Deus e, ao mesmo tempo, se torna o corpo de Deus e os seres humanos decaídos de todo o mundo. Assim como todo o universo e até o mundo espiritual serão conectados juntos através da família Chonbo. Quando eu estou feliz como uma família Chonbo, Deus fica feliz quando me vê. Uma família de tesouros celestiais. Temos que viver neste mundo. Hoje é o primeiro dia de agosto. Vamos dar uma olhada nos últimos 7 meses de 2021. Realizamos Rundoke, seguimos com nossa vida de fé, realizamos atividades, recebemos educação e fizemos muitas coisas. Estivemos realmente ocupados. No entanto, através de quais padrões devemos olhar para os últimos 7 meses? Por quais critérios e padrão nossas vidas serão analisadas e avaliadas? Então, nesse mês de agosto que se inicia, como devo viver e com qual propósito? E do mês de agosto até o final do ano, durante esses 5 meses, nós devemos começar a pensar nisso, sobre como eu devo viver.
Por isso, quando se olha para os últimos 7 meses, quais são os critérios e padrão para me analisar e avaliar? Eu tenho entendido e servido aos pais celestiais e vivido junto com eles? O que vocês acham? Vocês têm vivido juntos com os pais celestiais nos últimos 7 meses? Como foi ontem? Ao longo do dia, Deus esteve com você pelas 24 horas do dia? O que eu sempre enfatizo, através do nosso Johnson de Hundok, é a substancialização em nossa vida prática. Através disso, não vamos somente acreditar nos pais celestiais, mas conhecer os pais celestiais e atendê-los com o nosso próprio corpo 24 horas por dia. Assim que acordarmos pela manhã e estivermos conscientes, vamos sempre atender e viver junto com Deus. Vamos sempre nos levantar juntos, lavar o rosto juntos, escovar os dentes juntos, comer juntos, nos mover juntos e nos tornar aqueles em que Deus sempre pode habitar e viver juntos. Por onde isso começa? Começa a partir do Hundoke. Isso é o que eu tenho enfatizado e falado para todos os nossos membros praticarem suas vidas diárias. Até agora, desde que iniciamos nossa vida de devoção, centrados no Hundoke. Por isso, o lema e propósito de nossa vida para esse novo mês de agosto é somente um. O que eu disse que era? Vamos viver juntos. Viver juntos com quem? Vamos viver juntos com os pais celestiais. Vamos viver juntos com Deus. Então, vivendo com Deus, as pessoas vivem juntas e nossas famílias vivem juntas com Deus. Nossas famílias abençoadas vivem juntas com Deus e, além disso, para os habitantes de nossas vilas e cidades. Irmãos e irmãs, como Messias tribais celestiais, suas tribos atendem e vivem juntas com Deus. Além disso, seus estados vivem juntos com Deus e, finalmente, o Brasil e o mundo viverão com Deus. É para isso que a verdadeira Mãe está nos guiando. Portanto, quando a verdadeira Mãe diz qual a meta do padrão de vida em que se vive junto com Deus, ela se refere ao padrão nacional e ao padrão mundial. Por isso, esse ano se torna o ano do firme estabelecimento da Coreia Celestial Unificada e o firme estabelecimento do mundo celestial unificado. Então, o que é a Coreia Celestial Unificada? Significa criar a nação, a Coreia e a nação de Deus que realmente vive junto com Deus. Portanto, se eu vivo junto com Deus, minha família vive junto com Deus. Meus filhos espirituais vivem junto com Deus. E a nossa associação das famílias vive junto com Deus. E cumprimos a responsabilidade estabelecendo a meta até que este Brasil viva junto com Deus. Assim, poderemos nos tornar pessoas que realizam a finalidade da criação de Deus neste mundo. Ao mesmo tempo em que damos alegria a Deus, nos tornando realmente o parceiro objeto de alegria para Deus, também poderemos nos tornar os mediadores de tal alegria, capazes de ligar Deus e todas as coisas. A partir deste processo e posição, gostaria de mencionar o que nós devemos checar no dia 1º de agosto. Primeiro, a verdadeira Mãe está trabalhando para que a Coreia, a terra natal de Deus, possa viver junto com Deus, para se tornar a Coreia Celestial unificada. Portanto, a providência no mundo todo está apoiando e cooperando a Coreia Celestial unificada, como uma providência modelo. E nós estamos agindo para isso. Por isso, a verdadeira Mãe está avançando várias providências. Começando desde as providências menores da igreja, como o Festival da Paz, e através de providências maiores, como a Conferência Think Tank 2022. Está reunindo os líderes a nível mundial e realizando providências por nações, direcionando todas elas para a Coreia.
Nós estamos ajudando para que se torne a Coreia Celestial unificada através de diversas atividades da UPF e atividades providenciais. Mas a Coreia Celestial unificada está ligada ao mundo celestial unificado. Devido a isso, as atividades que fazemos para a realização da Coreia unificada celestial também devem se conectar ao mundo unificado celestial. Então, qual é o caminho que nós devemos trilhar a partir da posição nacional do Brasil para o firme estabelecimento da Coreia Celestial unificada e o mundo celestial unificado? Devemos exatamente estabelecer primeiro a condição pela qual o Brasil se torna uma nação em que os pais celestiais possam estar juntos. Isso é o que se torna a restauração nacional. E agora nós devemos criar um ambiente para a restauração nacional ao máximo nível nacional. Em novembro, no ano passado, vim ao Brasil pela primeira vez. Ao vir para o Brasil, realmente fiz a preparação interna e espiritual para a restauração nacional. Quando este fundamento interno for estabelecido, será possível criar um ambiente tanto interno como externo. Então, o que foi feito? Só há uma coisa a se fazer: oferecer devoção sincera. Por isso, centralizado na sede de São Paulo, eu disse para oferecer devoção sincera, para que 7 mulheres que substituem a verdadeira mãe fossem ao campo sagrado todos os dias de manhã cedo, centralizadas no presidente nacional e sua esposa, que estão na sede de São Paulo. Ao oferecer devoção sincera, eu disse que continuasse oferecendo devoção sincera, até se tornar o fundamento espiritual, capaz de realmente restaurar a nação. No início, não havia um sinal sequer. No entanto, existem vários processos, mas como conclusão, pode-se dizer que através de aproximadamente 7 meses de devoção das nossas irmãs, não somente as mães, mas juntamente com os líderes do YSP, centralizados no presidente nacional, isto é, quando mães e filhos se tornaram e ultrapassaram o fundamento de devoção realmente arriscando suas vidas, neste momento, pude ver espiritualmente e através de revelações e outros, finalmente confirmei que essa nação estava se movendo espiritualmente. De agora em diante, como nós estabelecemos o fundamento espiritual, este padrão espiritual deve se expandir por todo o Brasil e, ao mesmo tempo, disse para criarmos um ambiente externo, tomando ações para a restauração nacional. Por isso, através da Associação das Mulheres, centralizada na esposa do presidente nacional, nós estamos fazendo oração no campo sagrado, em todas as igrejas do Brasil. A finalidade para ir ao campo sagrado fazer oração é para a restauração da nação. Por isso, por favor, se possível, façam equipes. Equipe das mães e filhos. Isto é, uma equipe em que a Associação das Mulheres e o YSP se tornam um e, se possível, ofereçam essa devoção sincera antes do rondoquê. Por favor, ofereçam a devoção sincera com o risco de suas vidas para a restauração nacional. Se o horário não for conveniente, por favor, ofereçam a devoção sincera, mesmo que seja depois do rondoquê nacional da manhã. Até agora, esta devoção sincera foi para estabelecer o fundamento para mover o mundo espiritual e para a restauração nacional, e como este fundamento foi estabelecido, daqui em diante, as famílias e pastores de todas as igrejas do Brasil deverão oferecer devoção sincera e, através disso, deverão estabelecer o fundamento espiritual, pelo qual este fundamento possa começar a se desenrolar. Portanto, peço mais uma vez para que absolutamente façam oração nos campos sagrados para a restauração nacional em cada igreja. Agora, de fato, nós estamos na etapa de ação para a criação de um ambiente em que realmente possa restaurar a nação centralizada em Brasília, que é a nossa soberania desta nação. Havendo uma oportunidade, compartilharei esse detalhe com vocês, membros. Para isso, vocês devem ter confiança e certeza, e todas as igrejas devem se unir de agora em diante para trilhar o caminho final da criação do ambiente, para restaurar o Brasil. Portanto,
Peço para que participem do Fundamento Nacional de Devoção Sincera e a partir de agora faremos um planejamento e decidiremos as datas na sede. Assim que decidir, por favor, peço para que façam isso juntos. Em seguida, a partir do mês de agosto, o Brasil irá dar mais um novo início a este caminho. E, ao mesmo tempo, o que irá acontecer com a providência familiar? Na providência familiar, todas as famílias abençoadas devem se tornar famílias Chombo. Atualmente, as famílias Chombo do Brasil, que se registraram no ano passado pela primeira vez, foram 50 ou 53 famílias. 53 famílias se tornaram famílias Chombo. O cadastro para o segundo registro das famílias Chombo está sendo realizado até o final do mês de julho. Até agora, cerca de 173 famílias fizeram a solicitação. É claro que as famílias que fizeram a solicitação passarão por nossa avaliação e passarão pela avaliação centralizada no padrão da sede mundial. E assim ocorrerá a decisão final. Mesmo que quase todas as 173 famílias se registrem e somando as 50 famílias, daria em torno de 200 a 223 famílias. É claro que no Brasil existem mais famílias abençoadas ativas, mas isso só seria aproximadamente 10% do total. Portanto, para as pessoas que se esforçarem e ainda assim não conseguirem completar os requisitos para o registro dessa vez no dia 10 de outubro, até o ano de 2022, todas as famílias abençoadas absolutamente deverão se tornar famílias Chombo, como o templo e corpo de Deus, que assiste aos pais celestiais. Não é assim? Peço para que façam com determinação de que devem se tornar famílias que vivem junto com Deus. Por isso, o estágio atual é se tornar família Chombo, centralizada na restauração vertical e horizontal das 430 famílias. E o que essas famílias Chombo farão? As famílias Chombo devem se tornar pessoas onde, centralizadas em minha tribo na área onde moro, na vila onde resido, eu me torno o templo de Deus, me torno o centro de todas as pessoas que estão nesta vila e que se coloca na posição intermediária na relação entre todas as pessoas desta vila e Deus. Isso é exatamente ser família Chombo. Após se tornar família Chombo, deve realizar a igreja no lar Chombo. Então, as 430 famílias que você abençoou, você deve se responsabilizar para criar a vila. Tendo esta família abençoada como Abel, centralizada na família Chombo, o que é esta vila em que pode se tornar um com Caim e pode se tornar juntos com Deus? Esta é a comunidade da Vila Celestial. O que é isso? Esta é a comunidade sagrada dos pais celestiais, no qual a verdadeira mãe criou. E o que é a comunidade sagrada dos pais celestiais? Significa a comunidade da Vila Celestial. Heavenly Parents Holy Community가 뭐냐면 Heavenly Village Community가 되는 겁니다. 그래서 a partir de 1º de agosto, primeiro, absolutamente vamos nos tornar família Chombo. Não se esqueçam disso em nenhum momento. Após isso, o que devem fazer as famílias que tornaram família Chombo? As pessoas que se tornaram família Chombo irão realizar a igreja no lar e daqui em diante deverão criar a comunidade da Vila Sagrada sem falta. Por isso, agora nós estamos tendo a escola do Messias Tribal Celestial e em seguida faremos toda a escola das famílias Chombo. Portanto, ajustando isso e orientando e educando as nossas famílias Chombo de forma contínua daqui em diante, irá se tornar um conteúdo em que se irá reforçar as coisas necessárias. Segundo, peço para que as famílias possam refletir mais uma vez sobre o que devemos fazer para nos tornar família Chombo e o que devemos realizar para assim preparar. Terceiro, são os indivíduos. De agora em diante, não é mais a era da restauração por indenização. E agora também não é mais a era do Messias Tribal Celestial. Agora já terminou a restauração por indenização. E a história do Messias Tribal Celestial também já terminou.
Como se tornou a era das famílias Chombo? A verdadeira mãe deu as palavras dizendo que as grandes obras realizadas nos seminários de Champion se tornarão as grandes obras Chombo. Então, qual a diferença entre as grandes obras de Champion centrada no Centro de Treinamento Chombo e o Seminário Chombo centrado no Centro de Treinamento Chombo do Brasil? Isto é, qual a diferença entre o Seminário Chombo das grandes obras? O Seminário Chombo é até você se tornar uma família Chombo. Isso significa que, para indenizar todos os pecados de nossos antepassados e terminar com a história de indenização vertical e horizontal, o Seminário Chombo é necessário. Então, o que faremos no Seminário Chombo? É retirar os maus espíritos do nosso corpo, através da libertação e bênção dos antepassados, e através do Chanyan. No entanto, o que são as grandes obras Chombo? Nas grandes obras Chombo, eu já não tenho mais relação com tais pecados. E a partir da posição em que concluí toda a restauração por indenização, como o tesouro do céu me permite receber Deus diretamente na terra. As grandes obras Chombo é o que permite isso. Isso significa que, através das grandes obras Chombo, realizada 4 vezes ao ano, nós, como família Chombo, seremos treinados, receberemos educação, ensaiaremos e faremos o teste sobre a maneira de receber e viver diretamente com os pais celestiais daqui em diante. Isto é a grande obra Chombo. A terceira grande obra Chombo deste ano será realizada entre os dias 21 e 22 de agosto. A grande obra Chombo será o período em que todas as famílias abençoadas do Brasil e as famílias Chombo serão educadas e treinadas sobre como viver e servir juntos com Deus. Portanto, todas as famílias abençoadas devem participar. Somente assim se tornará a oportunidade em que poderemos receber os pais celestiais e viver juntos com os pais celestiais. O que eu quero enfatizar é que todas as famílias abençoadas deverão participar, e principalmente a segunda geração. Existem muitas segunda geração aqui no Brasil. Após receber a bênção, a segunda geração nasceu sem o pecado original, tendo Deus como a raiz e seus pais. Por isso, originalmente, a segunda geração era para estar vivendo junto com Deus. A providência de Chombo, restauração das 430 famílias vertical e horizontal, e a providência da responsabilidade de Messias Tribal Celestial, deveria ser feita pela primeira geração, e depois que terminou tudo, a partir do momento em que recebe a Deus e vive junto com Ele, a segunda geração deveria se tornar o centro. Por esta razão, a reação e o resultado do corpo físico e espiritual da primeira geração, que participa desta grande obra Chombo, é diferente do resultado da reação do corpo físico e espiritual da segunda geração. Na verdade, a grande obra Chombo precisava iniciar a partir da segunda geração. E as primeiras gerações também se tornarão famílias Chombo e viverão juntas com Deus. Portanto, é necessário que todas as segundas gerações do Brasil, América do Sul Celestial, participem das grandes obras que acontecem 4 vezes ao ano, daqui em diante, e tornar um lugar de educação, treinamento e experiência para que vivam junto com os pais celestiais. Portanto, nesta grande obra Chombo, que será realizada no dia 21 e 22, realmente toda a segunda geração deve se registrar, sem falta, e desejo que se torne uma boa oportunidade para experimentar e treinar como receber a Deus em seu corpo e viver a partir de uma posição essencial, como o templo sagrado de Deus e como uma segunda geração. Portanto, os pais devem conduzir para que as segundas gerações e todos seus filhos possam participar. Quarto, a família Chombo que estamos fazendo agora e a comunidade da Vila Celestial, o que são todas essas coisas? Vejam os próximos 10 anos, 20 anos, 30 anos. Agora ainda estamos vivendo para mudar o mundo, mas assim que cumprirmos a nossa responsabilidade,
O mundo sob o domínio direto de Deus, o Brasil sob o domínio direto de Deus e o Brasil celestial unificado irá começar daí em diante. E quem vai liderar o Brasil celestial unificado? A primeira geração estabelece o reino do céu e o Cheongguk a partir da segunda geração. A segunda e a terceira gerações liderarão este Cheongguk estabelecido junto com Deus. E assim, iniciando a era do Cheongguk, a verdadeira mãe tem organizado o testemunho, a criação do ambiente para o testemunho. E em terceiro, a educação dos futuros líderes. Por outro lado, devemos completar e criar o Cheongguk, e como uma família Cheonbo, que é o tesouro do céu, devemos nos colocar na posição de objetos perfeitos diante do céu. E ao mesmo tempo, devemos educar nossos futuros líderes da segunda geração, capazes de conduzir neste mundo. Centralizado na segunda geração, o CARP já iniciou as atividades de testemunho. Iniciou a atividade de testemunho durante 100 dias. Na semana passada, também tivemos um seminário de 7 dias e cerca de 100 pessoas participaram. De fato, 7 pessoas escutaram do início ao fim e ficaram emocionadas. Foi o primeiro seminário de 7 dias. Realizaremos seminário de 7 dias uma vez ao mês. Quantos jovens virão para o seminário de 7 dias daqui a um ano? 10, 20, 50 pessoas? Tenho certeza que pelo menos mais do que 100 jovens participarão do seminário, a cada seminário de 7 dias que iremos realizar. Atualmente, fazemos seminário de 7 dias uma vez ao mês. Mas se fizermos o seminário de 7 dias toda semana, onde centenas de jovens participarão, penso que poderemos criar muitos jovens como líderes do futuro. Por quê? Porque isso é a providência do céu do momento atual. Por isso, por favor, ajude o CARP para que os jovens da segunda geração consigam ter um bom desempenho no testemunho. O CARP está dando testemunho desta forma, para a educação dos futuros líderes e para conseguir 300 solteiros do Brasil para receberem a bênção no próximo ano. Seguindo a verdadeira mãe, nós temos que conseguir 430 famílias. Mas se testemunharmos para uma pessoa jovem solteira e essa pessoa recebe a bênção, ela aceitará isso como sendo equivalente a 10 famílias. Por isso, se testemunharmos para 43 jovens, isso se tornará 430 famílias. Por quê? Porque se testemunharmos para um solteiro e cuidar e educá-lo como líder, essa pessoa pode testemunhar não para 10, mas para 100, 200, mais de 1000 pessoas. Para isso, não basta que somente nossos membros do CARP, jovens de segunda geração, testemunhem bem. Centralizados na verdadeira mãe, da posição de esposos dos líderes das igrejas e esposas de nossas famílias abençoadas, possam se tornar representantes da verdadeira mãe. E tomem um lugar para cuidar e educar nossos filhos e filhas e, através do CARP, torná-los os futuros donos, futuros líderes e futuros talentos que possam liderar o Brasil celestial unificado. Por isso, peço-lhes que possam participar juntos no testemunho para jovens e fazer um novo começo neste mês de agosto. Neste sentido, a conclusão é de que para chegar à nação temos que começar pela Vila Celestial, certo? Comunidade local celestial, família, indivíduo. Em conclusão, indivíduos, famílias, tribos e nações. Vamos todos viver juntos. O que devemos fazer? Indivíduos vivendo com Deus, famílias vivendo com Deus, vilas vivendo com Deus e um Brasil vivendo com Deus. É isso que devemos fazer. Para isso temos que avançar como um de agora em diante. Mas se viver juntos significa viver com Deus, então quais são as diferenças entre Deus e eu? Outra coisa é não poder ver Deus através do meu corpo. Deus pode me ver, mas eu não posso ver a Deus. Por quê? Porque nós vivemos no mundo físico, mas Deus está vivendo no mundo espiritual. Então, como fazer para que possamos viver juntos? O centro de toda a providência que os verdadeiros pais têm liderado é o centro de treinamento Cheonbo. E lá no centro de treinamento Cheonbo está o Cheonshimwon.
Chongqing-won é o local de encontro entre os mundos físico e espiritual, mas não no mundo espiritual decaído e corrompido pela queda, mas o bom mundo espiritual, centralizado nos pais celestiais, nos verdadeiros pais e em todas as famílias unificacionistas, onde o bom mundo espiritual e a terra se encontram e se tornam um, é no Chongqing-won. Por isso, qual é o ponto de partida central para que possamos atender a Deus e viver junto com Ele? Precisamos saber que os mundos espiritual e físico se tornam um. Se o mundo espiritual não estiver junto comigo, se o mundo espiritual e eu não nos tornarmos um, a providência de viver junto não pode nem mesmo começar. Por isso, nós estamos continuamente ofertando o Johnson. Então, irmãos e irmãs, como o mundo espiritual e físico se tornam um, a partir do momento em que os mundos espiritual e físico se tornam um, eu posso viver junto com Deus como indivíduo. Assim, podemos criar famílias que vivam junto com Deus e podemos expandir para a tribo e para a nação. Portanto, nós temos consistentemente ofertado nossos 40 dias de Johnson, de Hundok, até agora, e o quinto ciclo da condição de 40 dias de Johnson de Hundok terminou 2 dias atrás, certo? A partir de hoje, nós iniciamos o sexto ciclo de 40 dias de Johnson de Hundok. Qual é o ponto de partida desses 40 dias de Johnson de Hundok e qual é o seu propósito? Como eu lhes disse um tempo atrás, é bem simples. Qual é a finalidade? Viver com Deus, me permitir viver com Deus. Essa é a questão. Por isso, até o dia 9 de setembro, faremos o sexto ciclo de 40 dias de Johnson de Hundok. O conteúdo de nossas orações em nosso Johnson é pela segurança e saúde da verdadeira mãe e das famílias abençoadas, que todas as nossas famílias se tornem famílias Chombo e que possamos cumprir nossa responsabilidade como famílias Chombo e para concluir a criação de um ambiente de restauração nacional. Então, como conteúdo desse Johnson, temos que participar do Hundok de todos os dias e manter as condições de 40 venerações ou jejum de café da manhã e continuar com nossas orações individuais diárias de 30 minutos. Através deste curso, acredito que essa condição de Johnson dará muitos frutos. E para que nós possamos viver junto com os pais celestiais, mais do que somente se desenvolver espiritualmente, fazer Johnson e mudar nós mesmos, temos que conviver com os pais celestiais para a nossa vida diária e atender os pais celestiais como nosso próprio corpo físico. Até agora temos treinado fortemente em 3 pontos principais, certo? Vocês têm treinado e praticado todos os dias, certo? Ou seja, saudar os pais celestiais no primeiro momento todos os dias, de forma a atender e servi-los e viver como pais celestiais de maneira consciente? Bom dia, pais celestiais, como estão? Então, como junto 3 vezes ao dia. Dê a primeira colherada e coma junto com Deus. Depois, quando você se mover após o sermão, Deus irá junto. Deus estará se movendo. Deus, eu vou por aqui. Deus, vou fazer isso. Deus, estou indo comer. Deus, eu vou ao banheiro. Para que sempre possamos nos mover junto com Deus, temos que treinar para que nosso primeiro passo seja com a perna direita. Portanto, se Deus e eu formos capazes de viver juntos, centrados no que treinamos até agora, acrescentarei mais uma coisa a partir de hoje. Um treinamento para morar juntos. Se você já treinou a viver junto com Deus, agora iremos treinar a viver como famílias Chombo, como famílias abençoadas e entre os membros. Então, o que nós devemos fazer para realizar isso? A partir de agora, faremos algo chamado ligação do amor. O que seria a ligação do amor? Até agora temos feito muitas ligações por telefone entre os membros para transmitir as coisas relacionadas principalmente com a providência da igreja. Por exemplo, o que fez na providência, o que fez na igreja, o que os verdadeiros pais realizaram sobre o evento das grandes obras. Fazer um rondoquê, etc. Quase todas as ligações estavam relacionadas a estes assuntos. Mas a partir de hoje, quando faz ligação por telefone, ao invés de falar sobre a meta pública ou a meta de fé centralizada no céu, deverá dizer: eu só liguei para você porque queria falar com você. Como você está? Como está passando? Está difícil, não é? Aconteceu uma tal coisa boa comigo. Em seguida, poderá dizer: eu te amo. Deve expressar o quanto você quer amar ou quanto você ama os membros e famílias abençoadas. Nem precisa falar tanto.
Quando você liga, poderá dizer que esta é uma ligação do amor, mas também não precisa dizer. Mas neste amor, expresse o coração, Shinjon, e o amor que surge do fundo do seu coração. Não fale sobre a providência. Todos os membros do Brasil façam uma ligação que esteja pelo menos uma vez por semana, que não seja uma ligação como um determinado propósito, ou que esteja relacionado com a providência, mas uma ligação pelo qual esteja conectado ao amor pessoalmente. Pode ligar para qualquer pessoa. Pode ligar para mim ou para sua esposa, seus filhos, e seria ainda melhor se ligar entre os membros. Desta forma, vamos começar a praticar a ligação do amor uma vez por semana a partir de agora. E a partir do dia 1º de agosto, começará o 6º ciclo de Johnson de 40 dias de Hundok, oferecendo sempre nosso Johnson não somente ocorre o seu crescimento espiritual, mas até os membros crescem juntos por amor. Por fim, sendo hoje o primeiro dia deste mês de agosto em que se realiza o sermão dominical e o primeiro dia de Johnson do Hundok de 40 dias, desejo que este dia seja um novo início em que nós criamos uma comunidade onde possamos viver junto com os pais celestiais e realizar o desejo e esperança dos verdadeiros pais. 오늘 이 8월 초하루의 성일 예배요. 이 8월 초하루의 40일 혼독. Eu sinceramente espero que todos vocês, membros, famílias abençoadas e famílias Chombo do Brasil, entendam e digerem bem este conteúdo, estabeleçam bem a meta, voltando a olhar para mim mesmo. Caminhem cada dia junto com os pais celestiais e ganhem vitória. Muito obrigado. Vamos todos orar juntos. 존귀하신 하늘 부모님, 사랑하옵는 천지인 참 부모님, 오늘은 양력으로 2021년 8월 초하루입니다. 2021년은 참 어머님의 2차 7년 노정의 첫 해입니다. 2차 7년 노정의 목표는 하늘 부모님을 모시고 하늘 부모님과 같이 살 수 있는 나라, 같이 살 수 있는 세계의 기반을 만드는 것임을 알고 있습니다. 1차 7년 노정을 통해서 참 부모님께서 이 땅 위에 하늘을 모시고 같이 살 수 있는 그러한 기반을 출발할 수 있는 모든 조건, 사탄과 연결되는 모든 국가적이고 세계적인 조건을 정리하시는 승리의 기간이었다면 이 2차 7년 노정은 실제적으로 하늘 부모님과 함께 살 수 있는 국가적, 세계적 기반을 만드는 7년 노정인 것을 알고 있사옵고, 그러한 첫 해에 저희들이 이미 7개월을 보내고 8월달을 맞이했습니다. 저희들의 삶의 목적은, 저희들의 섭리의 목적은, 저희들의 신앙의 목적 무엇이겠습니까? 그것은 바로 내 개인이, 내 가정이, 내 마을이, 그리고 내 국가 이 브라질이 하늘 부모님과 같이 사는 내가 되고 가정이 되고 마을이 되고 국가가 될 수 있도록 이제 노력하고 실천하고 이루는 것인 것을 새롭게 느끼고 출발하는 이 8월 초하루의 거룩한 성일 예배가 되어질 수 있도록 허락하여 주시옵소서. 그동안 저희들이 훈독회와 활동과 말씀과 그 모든 것들을 통해서 해왔던 것이 바로 하늘 부모님과 같이 사는 모습이 되기 위한 것임을 다시 한번 확인하면서 이제 8월 1일 출발로 해서 나아가는 우리 브라질의 모든 사랑하는 식구님들과 축복 가정들과 첨보 가정들이 하늘의 크신 은사와 사랑 가운데서 완전히 승리할 수 있도록 함께해 주시고 이끌어 주시옵기를 간절히 바라옵곤 합니다. 그래야 해서 한 달 이후에 참으로 기쁨으로
비로소 하늘 부모님과 같이 살았다라고 이야기하고 그것을 영광으로 참 부모님과 하늘 부모님께 돌려드릴 수 있는 모든 삶으로 출발하는 이 시간으로 되어지게 허락하여 주시고 그 길 위에 하늘의 축복이 함께하여 주시기를 간절히 바라옵고 원하오면서 이 모든 말씀을 축복중심가정 김동우 우정남 가정의 이름으로 간절히 보고하며 축원하여 사옵나이다. 아주. Muito obrigado, Reverendo David Donquim. Uma calorosa salva de palmas. Muito obrigado pelas palavras preciosas do sermão de hoje. Irmãos e irmãs, vamos tomar assento e acompanhar os avisos e notícias deste sermão de hoje. O nosso primeiro aviso é um aviso do CARP Universitário. Está anunciando o seminário de 7 dias do Princípio Divino do CARP, esse seminário online. Esse seminário será dado pelos próprios membros universitários do CARP e será voltado para convidados jovens, todos os universitários de nossa comunidade. A data é do dia 2 ao dia 8 de agosto de 2021, então 7 dias, pela plataforma Zoom. Então o link será disponibilizado ao final da inscrição. Então, para participar desse seminário é necessário realizar a inscrição, e a inscrição é pelo link que está aparecendo na tela. Uma taxa de inscrição é de R$21, e para mais informações está no link de inscrição, ou pode também entrar em contato com a Mihuá Garcia, também o Rogério e também o Rungan. Então, está aí os telefones dos staff, né, dos irmãos e irmãs que estão atendendo as ligações. Assim, aproveita a oportunidade para testemunhar seus amigos oicos e trazer também convidados do testemunho para poder participar deste seminário. O nosso segundo aviso é o Conexão Centro-Oeste, o ASP da região Centro-Oeste gostaria de convidar todos os jovens destas regiões e também de todo o Brasil para o terceiro Conexão Centro-Oeste. O Conexão foi adiado e irá acontecer no próximo domingo, às 15 horas, no horário do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e às 16 horas no horário de Brasília, né, Distrito Federal, e Goiás. O tema deste encontro será Amor de Pai e Filho.
tema muito bom, né? Em comemoração ao Dia dos Pais, participe com toda a família. A inscrição, então, pelo link que está aparecendo aí na tela para os irmãos e irmãs. Vamos participar. E mais informações no telefone aí com o nosso irmão Milad. Irmãos e irmãs, o terceiro aviso desta manhã é a reunião que nós teremos hoje, né? Às 15 horas, horário de Brasília. E esta reunião é via Zoom para todos, mas você começa a pensar o que é todos? Todos irmãos e irmãs, certo? Devem participar dessa reunião às 15 horas. Pastores, missionários, líderes de home group, famílias abençoadas, irmãos e irmãs, membros, todos têm que participar desta reunião, porque nesta reunião, então, será passado estratégia, forma, ferramentas importantes, como nós podemos alcançar mais rápido a bênção do Messias Tribal Celestial Horizontal. E também, nesta mesma reunião, então ela tem duas partes, e a segunda parte é também sobre as grandes obras do dia 21 de agosto. Então, não perca, todos, né? Então, se nós temos aí, nesta manhã, importante as famílias, né? Então, pensamos aí 4.000 pessoas assistindo esta reunião das 15 horas. Por favor, todos os irmãos e irmãs, vamos participar. Realmente vai ser muito importante e decisiva essa nossa reunião das 15 horas. Esperamos a todos, ok? O link para participar dessa reunião já está com todos os pastores, missionários, em todos os grupos, mas daqui a pouco a gente reenvia novamente para ninguém ficar de fora. Todos precisam estar participando junto. Irmãos e irmãs, o nosso quarto aviso é o período de 100 dias de Johnson para a restauração nacional. Então, é um período de 100 dias de testemunho. Temos avançado grandemente com as iniciativas para a restauração nacional, mas para avançarmos ainda mais, pedimos para que todos os membros se esforcem para a realização de um período de 100 dias de Johnson, visando esse objetivo, com início a partir do dia 19 de julho. Então, já começou aí os 100 dias. Até o dia 26 de outubro de 2021, devemos aplicar a educação do princípio divino, enviando vídeos, 1 a 1, conferência, presencial, online. Devemos dar relatório semanal para nossa figura central, e assim, esse relatório deve chegar até a pastoral, toda semana. Todo sábado nós esperamos aqui o relatório de pastores missionários, que já recolheu o relatório de todos os irmãos e irmãs nas missões. Então vamos avançar a providência. O nosso quinto aviso de hoje é justamente das grandes obras, né? Grandes obras, Rio John Chombo de verão 2021, celebrando o 9º aniversário da sessão sagrada de Samyamun, verdadeiro Pai do céu, terra e humanidade. Então está programado o evento das grandes obras, né? Claro que aqui já mudou a data, né? Dia 21, né? Antes o aviso estava dia 28, mas é dia 21. As inscrições para este evento já estão abertas no site do Centro de Treinamento do Céu Terra, Rio John Chombo. Então, assim, irmãos e irmãs, a circular saiu. Mas, sabe, pastor Nauk, eu verifiquei, tem irmãos que nem abriu a circular. Então, irmãos, é preciso nós gostarmos de ler. Tem que gostar de ler. Abrir a circular, ler, checar. E também foi junto com a circular um passo a passo, como fazer a inscrição. Então, aquele passo a passo
Teve alguém que ficou ali sentado, olhando, lendo, fazendo sua própria inscrição e checando para poder criar o passo a passo, como se inscrever. Então, na reunião de hoje à tarde, mais uma vez, esforçaremos para melhor apoiar, mas, na verdade, todos nós temos que também esforçar e também fazer o nosso deverzinho de casa, cumprir com nossos 5% de responsabilidade. Então, as inscrições, já estão abertas desde o dia 19, de julho. Por favor, cada família deve fazer a inscrição para o evento especial das grandes obras diretamente através desse site, pois o seminário online das grandes obras será realizado diretamente pelo Centro de Treinamento do Céu e Terra Rio John Chombo. Então, cada família deve fazer a sua inscrição. Então, o período de inscrição para a participação no seminário é de 19 de julho, segunda-feira, e vai até o dia 13 de agosto. Então, hoje é 1º de agosto, então agora nós temos 12 dias, Por quê? Porque hoje hoje já está rodando o dia aí, Então, devemos correr às 18 horas da sexta-feira, horário coreano. Então, se é 18 horas aqui, é 6 horas da manhã. Então, nem conte mais com o dia 13, porque lá vai ser às 18 horas, aqui vai ser às 6 da manhã. Fazendo o login e entrando no site, você poderá fazer a inscrição para a participação das grandes obras. Se ainda não tem uma conta no site, primeiro precisa criá-la. Então, assim, para fazer a inscrição, tem que entrar no site do Centro de Treinamento do Céu e Terra e lá criar uma conta. Também foi enviado passo a passo como criar a conta. Você pode fazer a inscrição da participação de todos os membros da sua família e também fazer as cartas de consagração Rio John, carta de desejos, nas páginas e registrar nas páginas, assim, o registro das grandes obras no site. Depois de realizar a inscrição, envie o valor total das taxas de participação das grandes obras e oferta das cartas de consagração Rio John por transferência bancária. Procure a sua figura central para tirar dúvida quanto a esta parte. Alinhando com a providência centralizada nos verdadeiros pais, vamos participar no Seminário Especial das Grandes Obras de agosto de 2021, para que nós possamos purificar nossos espíritos, conectando com o coração do céu e herdar a fortuna celeste para a restauração nacional e a vitória da visão 2027. Então, a verdadeira mãe pediu que nós participasse 4 vezes ao ano. Irmãos e irmãs, então nós esperamos todos na reunião das 15 horas hoje. Peça o link da reunião para a sua figura central, seu pastor, seu missionário direto, todos já têm o link, ok? Então, aqui nós finalizamos os avisos e notícias. Irmãos e irmãs, chegamos ao término do nosso sermão. Vamos dar uma calorosa salva de palmas aos pais celestiais, aos verdadeiros pais do céu, terra e humanidade. Irmãos e irmãs, vamos saudar uns aos outros com uma boa semana, que os pais celestiais, verdadeiros pais, abençoe grandemente. Uma ótima semana a todos. Até às 15 horas.